Fala pessoal, Forex com na área, 10 de março de 2023, vamos fazer a nossa análise semanal que espera para a semana, principais ativos, fazer um panorama geral. Hoje esse vídeo vai ser bem completo, vamos navegar por alguns mercados, desde pares de moeda, cripto e também vamos falar um pouco de ação americana também, perfeito? Não esqueça de deixar o like no meu canal, acompanhar aqui as redes sociais, os links e quem quiser mais informações para fazer o imposto de renda que já passou, que vai começar agora para 2023 ou até mesmo se preparar para 2024. Vamos lá, turma, vamos começar aqui a análise do EURUSD. Vamos começar pelos pares de moeda, pares do Forex. Bom, a análise vai ser feita aqui no TradingView. Vamos ver o cenário, o que esperar de tendência para a semana ou para os próximos dias e refinar o estudo um tempo menor para ver se está aparecendo algum sinal mais claro do que o preço, né? Do que o preço está querendo nos dizer para onde que vai. Perfeito? Vamos lá então. Análise do EURUSD. Turma, análise do EURUSD. Deixa eu pegar minha canetinha. Vamos lá. Começando a análise panorama geral. Vou marcar primeiro topos e fundos relevantes no gráfico. Começando pelo gráfico diário. Tá? Gráfico diário e ver a movimentação do preço, tá? Isso que eu gosto de fazer sempre. Faço sempre esse exercício quando eu estou fazendo estudo, gráfico, topos e fundos relevantes, num gráfico maior, certo? E a gente vê essa movimentação. Aqui a gente vê aqui que o preço estava na sua tendência majoritária de queda, né? Isso que eu já falo há semanas, e o preço volta, né, a fazer um movimento de mitigação para onde? Para essa região aqui, que é a região principal de desconto, certo? Isso para o gráfico diário. É claro que se isso aqui começou lá em meados do ano passado, ele vai demorar para chegar até lá, né? Mas veja como ele fez a quebra aqui, que eu já falei em vários vídeos, é a quebra da característica, é um choque do SMC, certo? Quebrando fundos relevantes, quebrando fundo, perdendo fundo, dando continuidade no movimento. Quando ele dá continuidade no movimento, ele vai buscar dinheiros onde todo mundo empurrou o preço sem respirar. Então agora o preço está respirando. O principal alvo para a venda vai ser na região de captura de liquidez aqui nessa região, aqui na região de desconto, e para o gráfico diário ele pode vir a chegar lá, mas como ele já fez alguns testes, certo? Já fez teste, e a gente por enquanto só tem esse buy order block aqui em cima, provavelmente no gráfico semanal de H1, a gente vai ter outras regiões aqui de interesse para o gráfico diário, tá? Essa aqui seria uma região, outra região que já foi testada, então ela acaba sendo neutralizada, por isso se perde, a gente não tem muito mais as referências, tá? Pode ser que agora a última teste seja nessa fase, ou então ele só buscar essa regiãozinha aqui para fazer a última captura. Captura para quê? Para ou fazer confirmar a venda e dar a continuidade no movimento da queda, porque aqui está a mudança de característica, tá? Então, do gráfico diário. Então, se meu viés aqui ele é vendedor, nesse exato momento que eu estou vou comprar ou vou pensar em vendas. Veja que se a gente olhar pelo gráfico diário, a gente também tem uma tentativa de quebra. Depois que ele faz esse movimento de alta, ele tem uma mudança, ele tem uma nova mudança de característica dessa movimentação de alta. Então essa tentativa aqui falhou, ela falhou de ela continuar, né, a cair. Ela falhou porque, vamos dar um zoom aqui na tela, ela falhou porque ela não foi muito expressiva, vejam só. No gráfico diário seria aqui a quebra da estrutura, né? Ou então uma região aqui é prêmio, né? Eu confundi. Lá em cima é prêmio, aqui que é o desconto, porque a gente compra barato, certo? Confundi, pessoal. Nessa região seria uma região de captura de liquidez. Se eu acredito que o movimento ele vai continuar, né? Então o preço ele faz essa mudança, faz esse boss, ele vem mitigando até esta região aqui, tá? Para dar continuidade na impulsão. Porém, quando ele faz esse movimento, ele deixa uma entrada de desconto para compra no gráfico diário e nessa regiãozinha aqui dá um stop loss. Porque se eu faço a minha região de entrada de compra nessa região e com stop abaixo do último fundo, vejo que eu tenho que confirmar que eu tenho um stop da região, tá? E ele é tão sacana que ele já pega e já volta. Então, para os vendidos, para quem quer vender, aqui é uma sinalização de venda ou de mudança de característica? Ainda não, porque ele não perdeu esse fundo, para depois voltar a capturar a liquidez e agora pensar em vendas. Então, o preço ele tenderá agora a buscar regiões de prêmio nessa região aqui, tá? Ou então dentro dessa região que para eu pensar em vendas, se a venda não ocorrer aqui, ela vai ter que correr aqui. Qual que é o sinal? Eu preciso ver uma mudança de característica. Essa mudança que não aconteceu aqui num tempo menor no H1. Então, eu vou ter que ver. Esse movimento no diário, ele pode ser um topo, certo? Nessa característica, nesse movimento, um topo. Porém, se eu for para o H1, esse movimentinho que é um topo,
eu posso ver o movimento fazer isso. E aí eu tenho a quebra de característica, mudança de característica, o preço volta para buscar alguma captura de liquidez na regiãozinha. E tudo isso aqui, ó, turma, tudo isso aqui é isso aqui, ó, tá? Então no gráfico diário, vamos colocar umas marcações agora, tá? Esse aqui é o panorama do EURUSD. Vou colocar aqui umas marcações, vou dar uma ferramentinha que eu andei calibrando aqui. Ó, se eu pegar essa região e colocar como uma região de gap aqui, tá? Eu vou colocar uma região de gap, mas ele já foi levemente testado, tá? Já foi testado. Posso colocar lá em cima como uma região de prêmio, de order block? Não tô vendo, só se ir para o gráfico diário, tá? Mas a minha região de prêmio e desconto, ela está formada assim, ó. Está formada dentro deste pivô, ó. Melhor, dentro deste pivô, né? Ó, dentro deste pivô, eu tenho uma região de prêmio e desconto assim, porque... Opa, deixa eu inverter. Deixa eu ao contrário aqui. Vamos inverter assim. Então, aqui é a minha região para pensar em vendas e aqui em compra. A compra foi ativada, mas ela deu um stop loss, tá? Porque ela perdeu o último fundo. Tá? Mesmo se eu arrastar ela para o fundo, né? Não teria pego essa entrada. É o stop que acontece, né? Que é natural, a gente vai pegar a relação de um stop da entrada pensando numa relação de ganho, sempre a gente vai estar no lucro, tá? Se o stop é curto, o alvo é no mínimo 2 a 3 vezes o risco. Então agora eu quero ver aqui no gráfico diário, eu quero aparecer a entrada aqui. O meu gatilho vai aparecer aqui. Então para isso eu tenho que ir lá pro gráfico de H1 e ver o que vai acontecer aqui nesta região. E é aqui que eu vou ficar de olho. Então eu tenho essa região, movimento, cravando um boss nessa região, cravando aqui uma captura aqui em cima, não cravou outro boss, tá? Ele foi e voltou muito rápido. Então nessa região aqui que a gente vai ficar esperto. Vamos ficar esperto se no gráfico de H1 o preço fará ou uma lateralização ou ele vai perder um fundo. Tá? Então aqui ele perdendo esse fundo, ele volta para entrada nesse order block. Aí a gente marca aqui um order block de mais intermediário, né? Vou pegar aqui um order block nessa região, mas para isso primeiro ele tem que perder o fundo, tá? Tem que perder o fundo. Então ele perdendo esse fundo de H1, pá, mais ou menos ele perde esse fundo de H1 para confirmar um choque de H1, tá? Choque de H1 nessa região ou aqui. O que mais difícil vai acontecer vai ser aqui, tá? Essa regiãozinha aqui. Essa aqui vai ser uma confirmação boa. Tudo vai depender como ele vai acontecer aqui. Mas veja que ele vai fazer isso. Ó. Vai romper. Talvez venha fechar esse gap que deixou aqui no preço. E ele volta a testar. Então vai acontecer exatamente aquilo que eu desenhei. Ele vai fazer o movimento clássico de quebra de estrutura. Volta para a captura de liquidez num POI. E tá dado a venda. Porque ele voltar até lá em cima de novo. Ó. Voltar até aqui em cima. Acho que vai ficar muito difícil para o preço. Porque ele já testou. Né? Vamos pegar. Antes disso, deixa eu marcar esse Fair Value Gap que tem aqui. O Fair Value Gaps, está muito falado dos Fair Value Gaps, né? Do SMC e esse Buy Order Block. Mas ele vai fechar o gap nessa região e depois vai voltar. Essa aqui é a minha perspectiva de trade, tá? Que eu vejo aqui pro EURUSD. Então, uma vendinha. Se o preço voltar lá, tá? Ele tem que testar, tem que dar a confirmação. Testar. E no gráfico diário ficaremos mais ou menos assim. Ó. Perfeito. Análise do EURUSD, turma. Esperar para a semana. Vamos falar de USD-JPY. Agora, o USD-JPY virando a chave. O USD-JPY está quase batendo as máximas, tá? A máxima do 151. Vamos arredondar? 152. Tá? Então a gente tem topo, a gente tem fundo. Marcou topo, marcou fundo, marcou topo. E agora o preço derretendo. Querendo testar essa região do gráfico diário. Nesta região aqui, ó. Tá? Ele está querendo testar essa região. Veja que ele tentou e não ganhou. Não ganhou força também, né? Olha só quantos dias o USD-JPY ele veio caindo, né? Então vai ser natural. Ele parou logo numa região muito boa de liquidez de suporte do preço. Então essa regiãozinha aqui é a nossa região de referência, confirmando que eu tenho vou até marcar aqui, tá? Eu tenho essa região que eu tenho um boss aqui. Se eu considerar isso aqui um boss, se eu considerar um boss, tá? Não tá querendo marcar aqui. Vamos marcar aqui. Que às vezes, ó, vou querer testar outra plataforma para análise, ela fica meio bugada, ó. Fica bugada, que nem diz o. Ela tá bugada mesmo. Vamos lá. Depois a gente fala das plataformas corretoras, que depois a outra análise eu vou fazer lá na Xstation, tá, turma? O boss, então, vamos só para cravar aqui, ó. Topo fundo. Referência aqui. Quando ele perde esse fundo, turma, ó, ele faz esse movimento de alta, ele não faz aquele movimento bonito de captura, de choque aqui de gráfico diário. Ele pegou, marcou, cravou o fundo numa base aqui. Então ele fez um rally, base rally aqui, né? Nessa região. Não volta até aqui embaixo para capturar a liquidez. E agora sim ele está voltando. Então isso pode ser só a mitigação, tá? O preço, ele perde fundo relevante aqui. E ele volta para capturar a liquidez aqui em cima, numa região de desconto. Muito parecido do EURUSD. E agora ele volta caindo, porque também próximo de máximas. Mas, de
Diferente do EURUSD, aqui já começou a dar sinal. Aqui provavelmente a gente tem um choque aqui no H1, por exemplo. Aqui, ó, nessa região deve ter um choque no H1. Sua venda boa já aconteceu aqui. Porém, a gente pode esperar então o movimento voltar para testar uma venda, tá? Testar venda aqui? Não. Comprar aqui também não, porque ele já testou o preço aqui no diário. Então, a tendência é esperar por vendas, tá? Vendas nessa região aqui em cima. Vamos marcar essas regiões? Marcar essas regiões aqui. Eu tenho... Essa aqui eu vou marcar uma região de base, tá? Vai ser assim. Mais ainda, depois disso eu tenho uma região de gap. Eu vou considerar tudo isso aqui como um gap, tá? Nessa região. E eu vou colocar essa região aqui como supply, na real, tá? Vai ser uma região de supply. Cravou numa base. Ou seja, ele está fazendo um rally, base, drop, tá? Movimento de reversão. É rally, base, drop. Estrutura de queda. Então, nessa região, vamos depois olhar no H1 se já apareceu uma mudança de característica para a gente começar a estar com o nosso viés e a entrada vai acontecer por aqui, tá? Então, vamos olhar para o gráfico H1. Mas antes, vamos marcar a região de prêmio de desconto aqui, tá? Se a ferramentinha aqui do TradingView deixar. Se a ferramentinha do TradingView deixar, a gente tem regiões de prêmio, desconto, tá? Então a gente não chegou em 50% ainda, está numa região de suporte, então essa região vai ser uma boa região boa para pensar em vendas. Comprar, acho difícil, né? A menos que ele, nessa região agora aqui, ó, ele faça um movimento de continuidade do preço. Aí a gente vai ter um teste de compra aqui, se ele fizer uma movimentação de alta, buscar a captura com stop curto, né? Então é stop pensando em alvos assim, tá? Bom, mas o lado aqui ele está para venda. Ó, como o movimento aqui ele fez, movimento de topo, fundo, ele perde o fundo nessa região aqui, ó. Não conseguiu romper o fundo, o topo, perdão, rompe esse fundo e rompe esse fundo. Mas veja que ele rompe o fundo, ele não volta, né? Sabe aqueles movimentos que ele vai e não volta? Não voltou. Então, se ele não volta, ele deixa interesse para voltar. E aonde tem pontos interessantes para ver? Aqui, ó, nessas regiões aqui, ele deixou pontos para venda, para ele retornar o preço, né? Toda essa região eu já marquei aqui em cima também, né? Então vamos esperar o preço retornar nessa região aqui, é o que eu faria, tá? Obviamente isso aqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda, é simplesmente um estudo. Então tenta até pelo gráfico diário, ó. Vamos dar um zoom out aqui. Se eu acredito que a quebra foi aqui, né? A mudança da característica da alta, ela foi para cá, mas o preço ele precisa retornar. Então a gente tem pontos região aqui de interesse, mas tudo isso aqui, ó, foi uma queda livre, né? Queda livre, o preço tende a voltar mitigando. Quando ele cai forte, ele volta rastejando, mitigando, testando a nossa paciência, né? Então aqui é uma boa região de perto dos 149, uma entrada seria interessante para venda, né? Melhor ainda a entrada nessa região aqui, né? Com stop loss acima da supply. Isso olhando pelo gráfico de 60 minutos H1, tá, turma? Então veja que ele deixou gaps aqui também, ó, mais gaps ele deixou aqui. O preço vai testar, ele tá dando drop atrás de drop, tá? Uma hora esse preço vai voltar e vai respirar. Pelo gráfico, pelo H1 não dá para dizer que já caiu demais, né? Já caiu demais. Pelo diário também já caiu demais, ó. 1, 2, 3, 4 dias seguidos caindo. Vai pensar agora em vender? Agora o stop tá muito longo, tá? Muito longo para pensar em venda. Perfeito? Vamos lá dar o giro agora no GBP-USD. GBP-USD na área, começando pelo análise gráfico diário, temos um topos e fundos nivelados dentro dessa. Isso aqui eu falei semanas também, né? Uma lateralização, um caixote, né? Capturando aqui liquidez aqui, dinheiros em cima, embaixo, o pessoal da consolidação, e o preço resolveu dar a sua direção, tá? Quer dizer que ele vai subir, vai eternamente, agora a gente não sabe. Temos regiões de interesse lá em cima, damos um zoom out no gráfico diário e vê se a gente tem pontos de interesse para serem tomados. Aqui a gente tem uma região de supply aqui em cima, que já foi testada, ó. Opa, ó, já foi testada. Depois esse topo faz a queda, tenta mudar a característica nessa região, muda a característica aqui também, já volta, captura e vai embora. Quando ele faz esse teste aqui depois desse choque, ó, ele já testou toda essa região, tá? Então já foi morto. Então ficou esse ponto de interesse e um ponto de interesse aqui em cima que eu vou cravar com uma linha de máximo só, tá? Vou colocar só uma linha máxima. E o preço acabou de testar no diário esse pontinho aqui. Então se a minha tendência principal é de queda, então ele está mitigando o preço. Lembra que a mitigação é lenta e demorada. Depois que o preço cai, a mitigação é lenta. Então ele está mitigando por aqui, igual o gráfico do EURUSD, tá? Exatamente igual. Então o preço, estou com viés que ele está dentro desse order block, nessa região de supply, o preço ele vai fazer isto agora, tá? Qual que é o meu risco? É fazer a entrada numa venda agora, tá? Uma entrada de venda agora com stop loss acima do
order block, buscando um risco-retorno assim de alvo e até a região aqui embaixo de desconto. Tá boa a relação, certo? Essa aqui é uma entrada no risco, mas qual que seria a minha confirmação? Se eu ver aqui esse movimento fazer isso e eu olhar para cá e eu ver uma mudança de característica, porque se o preço está subindo, eu tenho que ver essa mudança de característica para baixo. Isso é a mudança de característica. Se eu estou com o preço está caminhando e a gente tem um rompimento, né, que é o que aconteceu aqui, eu tenho um BOS, que é uma quebra de estrutura, ou seja, ele quebra uma estrutura, estava caindo, e ele sobe e quebra a estrutura que era anteriormente queda. Isso é uma quebra de estrutura, né? O movimento precisa sempre ter quebras de estrutura. Isso aqui é uma quebra de estrutura. Isso é uma estrutura. Isso é uma estrutura, ele quebra a estrutura, tá? Subiu, começou a cair. Se ele retorna, ele quebra, ele faz um BOS. Então, essa região, se eu acho que foi um BOS, ele quebrou essa estruturinha aqui, ele vai embora, tá? Vai embora. Porém, eu tenho um order block aqui em cima. Então, se eu acho que o preço vai fazer isso, eu preciso enxergar isso. Ou aqui, ou assim, entendeu? No diário eu vou ver isso, mas é a longo prazo. Mas para fazer a minha entrada aqui, eu preciso ver isso aqui no H1, no M15. Então, por isso eu estou fazendo a minha análise por H1, tá? Ó, perfeito. Temos aqui order blocks formando nessa região, um micro order block de H1. Então, o preço ele está tendendo testar. Aqui vai ser o meu choque do H1, certo? E ele vai voltar ou para testar esse gap que ele deixou aqui. Eu já vou desenhar, tá? Já vou desenhar. Ou então ele testar o order block. E aí a minha venda está confirmada. Olha que bacana, que vai ficar legal. Ó, então eu vou desenhar aqui um gap. Eu vou desenhar assim, esse gap mesmo, tá? Vou desenhar um order block de... Nossa, grande esse order block, né? Podemos refinar para o M15, tá? Mas para isso, o preço antes, ele precisa fazer o choque, tá? Aqui, ó. Preciso ter um choque de H1 aqui. Então, perfeito. Então, eu tenho aqui uma movimentação, cravo uma base. Aqui nessa base, captura liquidez. O movimento vem, tá? Ou ele pode vir direto, né? E eu tenho que ter uma confirmação da mudança de estrutura. Quando ele voltar para cá, eu vou ter entradas aqui ou aqui. Porque aí eu vou ter dois order blocks. Vou ter esse baita order block aqui de H1, tá? Um order block de H1. E eu tenho um outro order block lá em cima de gráfico diário. Aí vai dar bem boa. Pensando em alvos lá embaixo. Dentro dessa referência aqui, qual que é o alvo? Nossa, o alvo é grande, ó. Dentro dessa referência aqui, o alvo até fundo. Vou marcar esse fundo aqui. Foi rejeitado. Ó, tem uma relação boa aqui, né? Fazer a venda com stop aqui. Uma relação assim, muito boa, né? Vamos pegar aqui a ferramentinha do... Ó, se eu pegar a ferramenta do TrendView mesmo, né? 8/1. Boa, né? Acho que fica bem bacana. Certo, turma? Panorama de pares. Vamos agora dar um giro nas criptomoedas. E não podia deixar de falar, né? Vou até limpar os demais estudos. Vamos começar do zero aqui no próprio Bitcoin, tá? Sensacional. Está completamente insano, né? O Bitcoin. E para isso a gente teria até que marcar o topo aqui do Bitcoin. Me pegou aqui pela Coinbase, né? Vou pegar pela Coinbase, tá? Vou pegar pela Coinbase. Esse topinho que aconteceu lá em novembro de 21. Nossa, em novembro a gente tem 24. Demorou, mas veio, né? Demorou, mas veio um novo teste do Bitcoin. Agora testando topo. E agora? Olha só as regiões que a gente tem aqui em cima. O que o preço deixou? É até difícil de marcar. Aconteceu tanta coisa, né? Tanta história aconteceu no Bitcoin nesses últimos anos que as referências anteriores até fica difícil de levar muito em consideração. Mas a gente vê que dentro dessa movimentação de alta que a gente teve nessa impulsão, cravamento de base, marcou o fundo, marcou uma base, marcou essa base, deixou rastros, né? Toda essa movimentação de alta aqui do Bitcoin deixou muitos rastros, né? Rastro, eu digo, deixou espaço para o preço respirar. Então, por exemplo, eu tenho essas regiões aqui, ó, o seu teste de gap. Eu vou marcar com outra ferramentinha aqui para ficar um histórico maior. Então, eu tenho uma região de gap aqui, o preço pode vir testar para o gráfico diário. Tá? A região que não foi testada, essa aqui seria uma baita de uma demanda, né? Seria uma base, né? O preço ele veio acumulando dentro dessa região aqui. Ó, o meu trend, estou falando, gente. O cara usa o TrendView e ele fica bugadão, cara. Vou fazer um teste aqui, ó. Ou o cara que faz besteira, né? Faz besteira e depois acusa a plataforma. Mas enfim, temos aqui regiões de interesse. Preço testando agora, estamos em gráfico diário, estamos em máxima histórica, né? E agora? Agora que vem a corrida dos perdidos, né? Eu me incluo nessa, né? Que eu falei semana passada. Nossa, uma sensação de ter ficado de fora que vocês não têm noção. Mas não é por conta disso que agora, né? Que o preço ele está esticando, sabe? Ele está fazendo aquele movimento de... O que ele está fazendo? Um movimento de wedge, certo? Wedge do price action. E quando ele faz essa acumulação, a tendência do preço é ele romper para baixo. Interessante como algumas teorias, alguns padrões conversam. Quando ele faz esse movimento de
o Edge no Price Action, no Walbrooks, principalmente, a gente tem essa movimentação acumulação, um topo duplo, ele perde fundo e faz um teste e rompe. Ele faz mais ou menos assim, ó. Sou péssimo para desenhar, né, turma? Mas vocês enxergaram, né? O que ele estava fazendo? Ó? Topo, aí ele renova topo, ele faz um fundinho. Às vezes é um fundo, é um topo nivelado, muitas vezes não é nivelado, tá? É quase niveladinho, ó, quase nivelado. E ele faz isso aqui, tá? Ó, ele faz isso aqui, que é a famosa wedge. E ele perde, que seria o nosso choque do Smart Money. Perfeito. Identifiquei que o preço vai querer fazer a mudança, tá? Onde é que é a minha entrada? Eu penso em vender quando ele retestar e deixar algum rastro. Por enquanto aqui em cima, tanto o gráfico diário, provavelmente o H1, não deixou rastros ainda, tá? Não tem POI. Tem POI para venda? Tem POI para venda aqui? Não tem, turma. Não tem. Essa movimentação não deixou nada. Ele deixou POIs aqui embaixo, ó, para pensar em compra. Então, se o preço mitigar e o interesse é realmente impulsionar o Bitcoin para novas máximas, então nossos olhos ficarão para cá, ó, para pensar em compras. Compras aonde? Nessa região, os 52k, tá? 52, 55k, seria interessante para começar a aportar, pensando no longo prazo. Porque se o negócio for insano mesmo, será a vez das criptos, né? A entrada, ela tem que ocorrer depois que essa galera começar a realizar, né? E o nosso ponto de interesse está aqui, ó. É aqui o ponto de interesse. Então, cuidado, turma. Comprar agora no 70k só para dizer que comprou, vai amargar aqui uma correção, tá? Vai amargar uma correção de 27% pela ansiedade. Então, eu vou esperar. Eu vou esperar os 50 mil, tá? Nem vou olhar o gráfico diário porque não vai aparecer o H1, ó. Não tem entrada para compra nessa região, só aqui embaixo mesmo, ó. Como dizem, quiçá nos 60 mil. Vamos marcar o de 60 mil, quiçá, né? Só que tá tão falhada essa região aqui que ele tá aqui marcando desse jeito. Eu vou corrigir isso aqui agora, peraí. Agora sim, vamos marcar aqui vou marcar essa região daqui até aqui, tá? Quiçá, aos afobados de plantão, se o preço voltar a mitigar nessa região de order block. Mas veja que se ele perde esse order block aqui, ele tem um fair value gap, um FVG muito forte abaixo dos 60. Opa, vamos colocar aqui de 61 até 55, tá? Então aqui é umas regiões boas para pensar em aportar. Até mesmo porque ele vai, ó, já rasgou, vai voltar a mitigar o preço para depois voltar. Então, Bitcoin, é isso que eu tenho para comentar com vocês. Então vamos para o Ethereum, muito parecido à movimentação do Ethereum, né? Embora não tenha batido o máximo ainda. Vamos só deixar marcado no gráfico da Coinbase a máxima histórica pela Coinbase, tá? E marcar pontos relevantes de preço, que já alguns deles já foram até testados, né? Mas que seria de alta relevância a gente deixar no gráfico, tá? Ele perdeu aquele order block lá, já deixou um rompimento, pode virar um breaker block, ou seja, vai virar uma região de suporte do preço. Essa região aqui do final do ano foi muito brigado, tá? Muito brigado. A gente tem uma região aqui que eu tenho esse movimento rompendo o preço, ele perde fundo, ó, veja como ele perde o fundo, faz um teste, volta, faz novo teste, e aí ele perde com mais força o fundo. Então essa regiãozinha aqui, região muito forte mesmo para a defesa do preço, e veja que ele ignorou já isso aí, ó. E não só ignorou, como ele ignorou com força, né? Com briga, ó. Olha o tamanho dessa vela aqui. Ele ignorou com briga mesmo, ou seja, Ethereum, força do Ethereum, nós queremos jogar o preço para cima. É isso que o Ethereum disse quando ele chegou nessa região de resistência de uma supply, de um order block lá de final de 2021, ele perde isso. Então o preço ele pode vir testar e virar esse aqui um order block agora, tá? Só uma região de demanda, vou deixar marcado. Mas os pontos de interesse no preço do Ethereum tem toda essa esticada. Essa esticada deu quanto aqui? Uma esticada de somente 75%. Olha, para quando a gente começa a ficar muito com ação, volta, né? A ficar de olho em ação, até para de Forex, a gente vê um ativo desse aqui no início do ano subindo tudo isso, a gente perde até a referência, tá? Perde até a referência dos movimentos, tá? Ó, então, olha só que bacana. Deixou essa região aqui, que foi a região de briga, deixou pontos de interesse agora para pensar em compras de novo por aqui. Então, isso que virou um order block, que virou um breaker block, ele vai virar agora a região de interesse para compra, ó, dentro dessa regiãozinha. Olha que legal. Então, as compras vão acontecer, não vai comprar Ethereum agora, né?
Espera o preço respirar um pouquinho, ó, um pouquinho só de uns 13%, 2 dias recupera isso. E ele vai ganhar força para buscar novas máximas, tá? A tendência vai ser buscar novas máximas, né? Igual o Bitcoin. Então a gente tem uma perspectiva de buscar novas máximas de somente 40%. Totalmente insano isso, né? Algo muito, mas muito assim, ó, sem controle, né? Por isso que todos os governos estão de olho, principalmente na taxar e ficar de olho nas criptomoedas, porque deve ter uma galera, infelizmente não sou eu, que deve estar fazendo muito, mas muito mesmo, mudando de patamar com criptomoedas. Sempre tem que ficar de olho, principalmente nos riscos, tá? Vamos fechar as cripto com a Solana. Solana que voltou a ganhar muita relevância depois lá no final do ano, né? Quando realmente voltou o Bitcoin. Por sinal, não sei se vocês estão recebendo também uns e-mails para quem tinha conta na FTX lá, né? Tá tendo várias ações judiciais, mas enfim, águas passadas, tá? O que a gente tem na Solana? A Solana, ela já ganhou muita relevância no CoinMarketCap, já tá muito bem posicionada, acima da BNB, se não me engano. E a gente tem aqui a Solana, ó, alvos, não sei se a gente pode chamar ela de altcoin, né? Mas podemos só o Bitcoin, né? Seria a cripto principal, mas vamos marcar alguns topos relevantes. Tá? Olha que bacana, depois que a gente estuda o SMC, a gente vê os movimentos, né? Topo quebrando fundo, cravando boss, deixando uma regiões aqui de interesse. Aqui ele crava um boss no intermediário, provavelmente no H1, perde, faz o teste, dá continuidade. Será que ele testou aqui nessa região? Vamos ver. E ele testa, olha só que legal. Ó, perde o fundo, ele não chegou a testar em 50%, né? Mas depois o preço vai e desaba, né? No gráfico diário. Águas passadas, falar do passado é fácil, né? Vamos ver o que temos visão para o futuro, tá? Gráfico diário, também uma região muito forte de briga, ó, cravado nessa região, mas deixou pontos de interesse para compra na região dos 90 a 100, tá? 100 doletas seria o mais interessante. Eu vou marcar essa região aqui dos 100k para a Solana para ficar de olho, tá? Embora tenha essa vela aqui muito expressiva, vamos olhar aqui na Solana como é que ficou essa briga forte aqui dessa vela. E lateralizou, né? Lateralizou a Solana completamente, ó. Lateralizou, vem muito lateralizada, volta. Olha aqui que deve ter dado um stop violento, pessoal, né? Ó, stops aqui embaixo, stop de comprado. Qual é o stop de comprado? É venda. Então o pessoal vendeu os stops, né? Alguém aqui foi lá e raspou, deu essa liquidez para os stops e deu a continuidade do preço. Então tem gente interessada nessa região aqui, ó. Tem gente interessada ainda nessa região aqui. Então vamos marcar mais ou menos por aqui, perto, então o alvo, né? Não tem nem gaps aqui, tá? Não tem nem gaps. Tem levemente um gap aqui nessa região que já foi fechado, ó. Já foi fechado por aqui, mas foi fechado, deixando um espaçozinho, pode ser que o preço venha a buscar. Então, alvos da Solana na casa aqui dos 124, 116, mais o alvo bacana, número redondo para buscar o 100k, para depois uma nova impulsionamento da alta infinita. E para a gente fechar aqui, turma, vamos olhar aqui um pouco de ações. E para fechar, vamos olhar um pouquinho aqui de ações também, na parte aqui do mercado americano. Lembrando até porque eu estou olhando aqui os gráficos de ações aqui nessa plataforma, porque ela está mostrando cotação real, tá? Quem quiser investir aqui por essa plataforma, essa corretora, não é CFD, tá? Então eu estou olhando o gráfico aqui, análise, estudo, né? O estudo gráfico por essa plataforma, porque ele não é CFD, não é contrato de diferença, tá? É cotação de ativo mesmo. A Apple, ela teve uma movimentação muito forte, tá? Desde o início do ano para 2023 e depois agora uma correção para 2024, mas vejo que 2023 posicionamento forte, movimentação lateral, ganhou mais uma impulsão, né? Deixando aqui num topo, trabalhando novamente no topo e agora fazendo um topo mais baixo, tá? Então a gente vê um topo mais baixo, perda aqui de fundo. Agora vamos dar um zoom, porque pelo diário a gente teria sim uma mudança de característica. Qual que era a característica principal do movimento? Subida, mitigação, subida, tá? E agora ele vem, deixa topos nivelados mais baixo que o outro, sendo que esse último topo aqui, ele apareceu, ó, depois da perda desse fundo. Então se eu tenho um boss nessa região, eu tenho um topo, eu tenho neste ponto aqui, neste ponto eu tenho uma mudança característica do preço. Opa, bacana. E agora? Eu vejo o preço mitigar. De onde que ele mitiga? Ele mitiga bem aqui na região de desconto, nessa região de prêmio, né? Perdão, de prêmio, né? Então, pensando que já está
tá renovando novas vendas. Ele renova novas vendas e agora ele começa a cair. Então, para geralmente quem pensa no longo prazo, comprar numa ação, complicado, né? Comprar ação no início do ano, olha onde é que a gente tá no início do ano. Praticamente ele cravou um topo aqui no início do ano. Então tá muito complicado as ações da Apple, né? Depois dessa subida muito forte, e ele tá cravando movimentos de correção, tá? Movimento muito forte, tomar cuidado. Embora esteja numa região de suporte agora aqui, ele pode dar alguma recuperada. É uma região para compras? Teoricamente sim. Olhando pelo gráfico diário, eu tenho uma região para compra nessa região e tenho regiões de interesse, tem várias regiões de interesse aqui para o preço voltar a buscar alvos, né? Então eu tenho aqui e aqui, vamos deixar marcado no gráfico. Então eu tenho regiões de interesse para o preço vir testar aqui eu trocar para branco melhor, então eu vou fazer assim, ó. Então eu tenho uma região de interesse aqui do preço vir testar, né? Mas que não dá muita expressão, tá? Até aqui em cima, trade curto, 6,7% uma ação, sendo que o preço, né, marcou topo nessa regiãozinha aqui em cima. Vamos marcar aqui, marcou aqui, topo, duplo. Aqui eu tenho minha região de... já sei, porque eu tô com uma cor aqui agora. Aqui seria o choque que eu mostrei para vocês, né, da quebra, o reteste, né, e tenho... Aqui não vou poder marcar mais uma região de interesse para captura. Não deixou um order block aqui nessa região, tá? Deixou praticamente gaps aqui, ó. Ele tá querendo fechar agora, tá? Ele tá fechando gap, ó. Ele tá fechando isso aqui, cara. Ele tá fechando isso aqui. Ele não só fecha, como ele abre. Ele fechou, ó, deixou esse espaço, fecha ele, mas ele fecha deixando mais gaps abertos. Então, vai ser uma região brigada. O que provavelmente vai acontecer, provavelmente não, é uma probabilidade de acontecer. O preço agora começa a trabalhar nessa região aqui agora. Só nisso aqui, sem direção nenhuma, tá? A Nvidia, queridinha das inteligências artificiais, depois que ela tinha lançado o último balanço, então o pessoal achou que, ó, agora vai, né? Agora marcou topo, o negócio vai marcar. Só que quando ele marca esse topo aqui, ele não deixa nítido uma mudança de característica, tá? Não deixa nítido uma mudança de característica. E muito pelo contrário, ele rejeita isso e faz nova máxima, tá? Cravando nova máxima. Mas agora deixou algo que chamou atenção. Olha só o tamanho dessa vela. Comprar Nvidia agora, só por causa do boom da inteligência artificial, pode ser que fique preso, tá, turma? Tomar cuidado, porque agora deixou uma vela muito forte, tá? Muito forte de correção pelo H1. O preço fazendo esses movimentos, tá? Cravando bola nessa região aqui. Crava, ele pode agora perder este fundo e ele volta depois só para captura de liquidez aqui nessa região desse gap. Então, assim, como é que a gente pode dizer? Cuidado, tá? Para não ficar com aquele sentimento, né? E querer comprar algo que já esticou. Cuidado, tá? Cuidado. Tomem cuidado, turma, porque já passou muito tempo, a menos que venha algo muito extraordinário, na minha visão, das inteligências artificiais, que seja mais disruptível, acho que é assim a palavra, né? Nossa, agora sim que a Nvidia vai lavar a égua, né? Mas eu acho que a novidade, né? Aquela sensação, aquela coisa de novidade e tal, pode ser que já tenha passado, tá? Pode ser que tenha passado e tenha aberto espaço para os seus competidores, tá? Atuarem agora no mercado. Ela não é única, né? Sempre aparecerão seus concorrentes que vão balançar. Então agora o preço ele tá fazendo um movimento de drop. Pode ser que se ele perder esse fundo aqui, teremos um choque de H1 nessa região e ele volta a testar um POI nessa região aqui, tá? Tomar cuidado, tá? Porque se o preço volta, tá? É só uma quedinha, uma correção, ele volta. Esse POI aqui vai ser o motivo para o pessoal vender mais um pouquinho. Olha assim, ó. Vendi, liquidei minha venda. Opa, o pessoal empurrou. Olha aqui. Vendi mais um pouquinho. Vendi não, realizou, né? Realização. Realizou. Aí o cara joga aqui em cima. Cara, subiu demais. Realiza. E ele vem o preço. Mas veio a manada e compra de novo. Esse cara que realizou vai realizar de novo. Ele tá dando as caras, ó. Tô realizando. Oi, o preço não cai. Quer saber, ó? Se voltar aqui de novo, eu vou bater de novo. E o preço, e a galera vai ficar presa lá em cima. E por fim, a Alphabet, a famosa Google. Será que o Google vai ganhar espaço agora por causa da inteligência artificial, as suas inovações, o preço? O Google, a famosa Alphabet, é muito difícil analisar agora no momento, mas a gente vê que
olha que ela testou já, né? Lá de 2021. Vou marcar aqui também, vale a pena marcar, tá? Perto de máximos, ó. Outra ação que cravou máximos, tá? Cravou máximos, tá? Pessoal, cravou máximos, tá? Cravou máximos. E aí o preço já está corrigindo. Então ele corrige, né? Deixando topo, fundo, crava no boss, vai lá e captura, marca aqui, ó. Vamos pelo price action. A gente tem um ombro, cabeça, ombro aqui. Ah, não é ombro, cabeça, ombro. Então eu tenho um choque aqui do gráfico diário. Então pode ser que o preço volte a testar essa região agora aqui, para depois cair mais, tá? Tomar cuidado, pessoal, tomar cuidado, porque todas as ações americanas, elas estão, como é que vamos dizer? Elas ficaram caras, né? Investir no mercado americano, o pessoal não apostou muito ainda na queda de juros, tá querendo o que? Tá querendo se preparar para depois, quando vier a mudança queda de juros, vier as mudanças econômicas e vier uma leve recessão dos mercados, né? E comprar mais barato. Então eu tomaria cuidado com essa região do Google. Como o pessoal fala, os múltiplos estão muito esticados, né? E a gente tem uma bela região de fundo aqui embaixo, tá? Ó, então, o preço abaixo de 100 dólares, tá? Tem vários pontos aqui de região de compra ainda, tá? Isso aqui, mas fica complicado olhar esses gaps, tá bom? Então vamos pro gráfico semanal que melhora a situação, tá? Esqueci de mostrar nas outras análises. A gente sai do diário e vai pro semanal, na ação americana fica bom fazer isso, porque ele filtra os gaps, né? Então aqui, veja como eu tenho um topo e atrás de outro topo. Não ganhou expressão para romper o topo. Não fez um boss, uma estrutura, ele não rompeu, ele não tem interesse. Então, ou ele só tem dois movimentos para fazer agora. Ou ele volta mitigando para ganhar dinheiro e rasgar. Ou então, nesse topo duplo, ele vem, perde o fundo aqui na região do 120, tá? E aí ele volta e vem corrigir até aqui embaixo, nos 89, tá? Então, nessa região que a gente tem aqui, dentro dessa referência, não dá para comprar, né? Então, se vai arriscar compra, vai arriscar compra por aqui com stop curto, ou vai comprar aqui, né? Ou se o preço voltar, e até tá alinhado, ó, o choque tá alinhado aqui em 50%, o choque tá alinhado, ele volta em algum POI nessa região e aí ele cai nessa aqui. Então aí a compra vai se dar lá para julho, mais ou menos, novas compras para quem tem paciência nas ações americanas. Espero que vocês tenham gostado dessa análise Forex Call extensa aqui, 9 ativos. Não esqueçam de se inscrever no canal, vamos bater aí quase 2.000 inscritos de análise aqui no canal Jornada do Forex. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.